James Bond às vezes é acusado de ser um psicopata. Não que ele se importe. A ficha corrida contra ele é bem pesada, pelo menos se nós usarmos a psicologia convencional para acessar o que passa como a vida interna de James Bond. Com certeza, no teste de psicopatia Hare, que é o padrão para se medir transtornos de personalidade perigosos, Bond tica vários quadradinhos. James Bond tem um charme superficial, simplista e ele mente engenhosamente sempre que necessário. O efeito dele, a maneira como ele se porta, é geralmente raso. Ele é imune à ansiedade, mas ele tem dificuldade em relaxar. E ele é impulsivo, com tendência a ter comportamentos de risco e fica facilmente entediado. Bond raramente demonstra algum sinal de remorso e muitas vezes ele é insensível. Ele também é o que os psicólogos chamam de pessoa altamente desagradável. E ele é um criminoso versátil, que manda bem em tudo, desde arrombamento de fechaduras até assassinatos múltiplos. Ele é irresponsável com sua própria vida em particular, e é tão promíscuo que é incrível que a gente nunca o tenha visto visitando uma clínica de DSTs. A lista de falhas psicológicas de James Bond poderia preencher um livro, e frequentemente preenche. Então por que o público gosta tanto desse predador frio? Eu acredito que o encanto de James Bond deve muito à decisão brilhante e provavelmente consciente de seu criador de dividir o que nós podemos chamar de aspectos positivos e negativos da psicopatia. Ian Fleming, o autor dos livros originais de James Bond, dá ao personagem os aspectos da psicopatia que o tornam um espião bem-sucedido, o que nós poderíamos chamar de aspectos pró-sociais. Mas o autor despeja todos os atributos mais loucos da psicopatia nos vilões. No mundo doido de Bond, são os supervilões, e não James Bond, que exibem a grandiosidade, a malícia e o desejo desenfreado de poder que estão presentes em todos os psicopatas. Então, de alguma forma, Bond é um psicopata bem-sucedido e altamente funcional. Mas há mais alguma coisa nele? Ele tem um coração? Mais importante, ele tem um sistema de valores que o separaria da maioria dos psicopatas do mundo real? Para um personagem tão superficial, as respostas para essas questões são surpreendentemente complexas. Algumas das culpas pela superficialidade de Bond não estão em seu tipo de personagem, mas em suas origens, dentro de uma tradição literária particular. Bond é o herdeiro do estilo próprio dos meninos imperialistas ousados dos romances de George Henry, ou de romances de espionagens anteriores como Os 39 Degraus de John Buchan. Nesses romances, o herói inabalável obstinadamente se depara com estrangeiros desagradáveis e suas tramas traiçoeiras. Tudo isso pode parecer antiquado, mas é porque Bond foi feito para durar. Politicamente, James Bond sempre apelou aos conservadores. Nessa cena de Goldfinger, Bond se posiciona claramente em oposição à contracultura dos anos 60. O conservadorismo de Bond é surpreendente, já que ele é um libertino e ele aprecia plenamente o consumismo e a ostentação que definiram a década de 1960. Mas você tem que se lembrar que Bond sempre foi um empreendimento comercial, tanto para seu criador, que produzia pelo menos um romance de Bond todos os anos, quanto para Albert Broccoli, que produziu muitos dos filmes anteriores de Bond. Assim, Bond é mais do que um conservador da Guerra Fria. Seu sistema de valores é instintivo, não ideológico, e suas crenças vão muito além de ideias tradicionais como dever e patriotismo. Ian Fleming teve sua primeira experiência com a União Soviética já na década de 1930 e percebeu a natureza da ameaça comunista muito rapidamente. Acho que o Fleming percebeu uma relação entre a psicopatia e o marxismo e trabalhou esse tema em seus romances, onde muitos dos vilões são marionetes dos soviéticos. Para o supervilão, os fins grandiosos sempre justificam os meios assassinos. Mas, no típico estilo britânico, a propensão de Bond para o assassinato é honesta e devidamente licenciada. O valor de propaganda de James Bond como adversário implacável do comunismo foi bem compreendido pelos russos, que ficaram suficientemente chateados para produzir sua própria propaganda de espionagem, leste contra oeste na mesma linha. Porém, nos romances de Ian Fleming, Bond é originalmente atraído para a batalha contra Smash,
uma versão fictícia da KGB por vingança pela morte de sua amante Vesper Lind. Para Bond, e ironicamente para os marxistas também, o pessoal é político. Nos filmes, a Spectre, uma organização terrorista internacional com suas origens no comunismo soviético, tem o papel principal de organização maléfica a quem Bond deve enfrentar. E ainda, apesar de sua óbvia aversão ao comunismo, é difícil acreditar que a oposição de Bond às ideologias coletivistas de todos os tipos seja muito bem pensada. Como um snob incorrigível, Bond despreza principalmente o comunismo por sua total falta de estilo. No filme From Russia with Love, um dos deslizes que o alerta Bond para o fato de que seu colega de jantar Red Grant é um agente da KGB é que o sujeito bebe vinho tinto com peixe. Para Bond, este é um crime imperdoável. Visto através de lentes políticas, os primeiros filmes de Bond são uma espécie de diário de viagem da subversão soviética da vida real. De sindicatos corruptos em Cassino Royale ao movimento Black Power dos anos 60 em Live and Let Die. Do outro lado da ferradura política, o duplo assassinato que dá início à trama de For Your Eyes Only é realizado por um ex-oficial da Gestapo que trabalhava para comunistas cubanos. Portanto, para Ian Fleming, todas as ideologias totalitárias são comparativamente maliciosas. É claro, todos os vilões menores e capangas se tornam insignificantes ao lado do mestre psicopata e principal antagonista dos romances de Bond, Ernest Stavro Blofeld. No filme Spectre de 2015, é revelado que Blofeld compartilha a história de origem de Bond, mas sua história de vida tem sido a imagem espelhada da de Bond. Como Fleming e Bond, Blofeld foi exposto ao ar rarefeito e ao intelectualismo rarefeito do Tirol austríaco quando jovem. Mas Blofeld tirou lições opostas de Bond, que gosta de esquiar, mas nem tanto de Nietzsche. Bond despreza instintivamente a inadequação pessoal de Blofeld, sua fraqueza física, sua falta de estilo e, acima de tudo, seu pseudo-intelectualismo. Essas ideias da Europa Central são satirizadas em On Her Majesty's Secret Service, onde uma clínica de saúde nos Alpes é uma fachada para a lavagem cerebral de terroristas, e tiveram eco novamente mais recentemente em Spectre, onde Bond visita outra clínica que se propõe a oferecer ar puro e terapia para executivos estressados que gostam de beber suco de frutas. Bond, um super-homem autorrealizado, em grande parte sustentado por martinis e sexo linguístico, está tão entediado com ideias quanto com quase todo o resto. De sua perspectiva, a quintessência da desconfiança inglesa em relação a ideias pomposas é uma virtude. Claro, isso não é apenas o bom e velho filistinismo. O verdadeiro inimigo de Bond é o niilismo sob a superfície de todas as ideologias. Apesar de todos os seus defeitos, Bond não é um sujeito que aprecia ficar deprimido. Em uma cena famosa de Moonraker, o vilão derrotado revela o mal-estar ideológico subjacente por trás de seus sonhos grandiosos. Ele diz: "Pelo menos terei o prazer de tirar você da minha miséria." Então existe o bem e o mal e uma espécie de ética no universo de Bond. Podemos dar um passo adiante e perguntar: James Bond é o improvável agente da vingança divina? Nesta cena de GoldenEye, Bond usa a frase clichê "a escrita está na parede". Esta é aparentemente uma referência superficial à história bíblica da festa de Belsazar. De acordo com a história bíblica, uma mão misteriosa profetizou a queda do império de Belsazar como punição por sua desobediência a Deus. A frase descartável de Bond pronuncia não apenas a queda do sindicato do crime Janus, que Bond causará, mas também lança Bond como agente da retribuição divina. Como todos os bons heróis do cinema, Bond passa por ciclos de mortes, ressurreições e reinvenções, e jornadas pelo submundo, enquanto permanece resolutamente profano. Então, quais são as origens do aparente traço psicopático de Bond? Sabemos que Bond é órfão, mas esse trauma inicial é um recurso literário muito comum. É só olhar para Harry Potter, Batman, Superman ou Homem-Aranha para comparação, se necessário. E essa história de fundo permite que o leitor se identifique mais facilmente com o herói, principalmente por meio da projeção psicológica. Infelizmente, os exames de ultrassom do cérebro de James Bond não estão disponíveis e os detalhes de sua infância são deixados intencionalmente vagos. Então não podemos saber se ele atende a um diagnóstico clínico de psicopatia, mas a verdade é que isso, no final das contas, não importa.
Bond é o único entre os heróis fictícios porque nunca muda de verdade. Essa habilidade inalterada é obviamente uma característica que todos os psicopatas têm em comum, mas o universo de Bond necessariamente quebra todas as regras da jornada do herói. Através do sofrimento e das desventuras, nenhum grande insight psicológico é obtido e nenhum trauma é resolvido, a não ser com violência. Afinal, não há nada a se aprender se você for sempre o melhor. Como James Bond é um completo filho da mãe, ele pode ser acusado de ter relações objetais ruins. Esse é um termo psicológico que explora como alguns indivíduos se relacionam com os outros simplesmente como manifestações de suas ideias ou como meio de satisfazer seus desejos internos. Os psicopatas são conhecidos por suas más relações objetais, notadamente em sua insensibilidade para com seus amantes. No que diz respeito às mulheres, pode-se dizer que James Bond tem um ótimo jogo, literalmente. De acordo com o escritor e crítico cultural italiano Umberto Eco, as mulheres nos romances de Bond são simplesmente peças do mesmo jogo recorrente, sem fim, que forma a estrutura narrativa de todos os romances de Bond. As mulheres estão lá, como crianças a serem resgatadas das consequências de suas decisões, que vão desde o perigo pessoal extremo até o lesbianismo. Claro, Bond é sempre o que as mulheres precisam. Bem, isso satisfaz nossas fantasias sensuais como leitores e espectadores, mas é importante apontar que as mulheres são possivelmente a única coisa que torna Bond humano. Ele fará de tudo para proteger as mulheres, bem como seduzi-las, colocando até mesmo a missão mais importante em risco. É claro que isso é projetado para atrair os instintos biológicos de mulheres e homens, mas nenhum outro herói do cinema coloca as mulheres em tal pedestal. E assim, inevitavelmente, podemos perguntar sobre o tal racismo de Bond. Para um racista, Bond passa muito tempo se relacionando com estrangeiros, mesmo que alguns dos estereótipos sejam dolorosos de assistir. Você provavelmente não deveria colocar You Only Live Twice para assistir se tiver amigos do Japão em casa. Mas suas atitudes não são odiosas, mesmo que sejam desdenhosas. Não há presunção de superioridade racial, mas sim uma ambivalência com a ideia da raça, como com todas as outras ideias. Então Bond não odeia e é um bom amante. O melhor, aparentemente. Agora, esses traços são notavelmente conservadores. Então James Bond é um conservador completo? A resposta é não. Não totalmente. Mas ele é conservador o suficiente para meter medo em comunistas e manter a moral do Império em alta. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.